Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o presbítero Jorge Andrade e vos desejo saúde e paz. Pois bem, amados, nessa minha homilia eu quero estar falando sobre o juízo final. E nessa minha apostila, a qual eu escrevi sobre escatologia, falando sobre vários assuntos, sobre arrebatamento, o tribunal de Cristo, os bolos do Cordeiro, a grande tribulação. E hoje eu quero estar falando sobre um assunto muito interessante que desperta muita curiosidade em muitas pessoas. Quem será condenado no juízo final? Sabemos que a igreja será arrebatada. Após o arrebatamento da igreja, ela vai comparecer diante do tribunal de Cristo e receber a recompensa pelo seu trabalho. E os ímpios vão estar passando pela grande tribulação, 3 anos e meio de paz e segurança, e 3 anos e meio o anticristo vai se manifestar, que realmente ele é. E depois da grande tribulação virá o período milenar, onde Cristo desce com os santos e com os anjos, livrar a nação de Israel e reinar com a igreja por 1000 anos, onde ele prende Satanás e seus demônios e reina com a igreja 1000 anos aqui na terra. E depois dos 1000 anos, o diabo será solto, enganará novamente as nações, e depois disso virá o juízo final. Agora, quem será condenado no juízo final? Primeiro, todos os que estiverem lá para serem julgados. Veja alguns exemplos aqui: os que se prostituem, os adúlteros, os bêbados, os impuros, os sodomitas, os afeminados, as lésbicas, os transexuais, os bissexuais, os avarentos, os malvados, os ladrões, os idólatras, os assassinos, os maldizentes, os devassos, os covardes, os apóstatas, os seguidores do anticristo. Apocalipse 14, versículo 9 ao 11 diz: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Versículo 10: Também este beberá o vinho da ira de Deus, que deitou na misturação do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11: E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Quem mais que será condenado no juízo final? Os adeptos do ocultismo, os mentirosos, os ateus. Vocês viram ali no versículo de Apocalipse capítulo 14, versículo 9 ao 11, eu falei que os seguidores do anticristo também vão participar do juízo final, os adeptos do ocultismo, os mentirosos, os ateus, os ímpios. Mas está na Bíblia tudo isso que o irmão está falando? Tá? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, Apocalipse 14, versículo 9 ao 11, Apocalipse capítulo 22, versículo número 15, e Salmo número 9, versículo 17, diz que os ímpios também vão participar do juízo final. O Salmo número 9, versículo 17 diz: Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O Salmo número 10, verso 4 diz: Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus, todas as suas cogitações são de que não há Deus. Salmo número 14, versículo 1 ao 3: Disse o nécio no seu coração: Não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis as suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Disseram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então esses também não vão participar do estado eterno com Cristo, nem das bodas do Cordeiro, nem receber recompensa no tribunal de Cristo,
mas serão condenados no juízo final. O Salmo 53, versículo número 1 ao 3, repete a mesma coisa quase que está no Salmo 14, verso 1 ao 3, sobre os ímpios, que desconhece a grandeza e soberania de Deus. Salmo 53, relendo. E disse o necio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abomináveis iniquidades. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Então esses também, os ateus, os ímpios, esses também vão participar do juízo final e vão ser condenados. Quem mais, irmão Jorge? Os parricidas. O que é parricidas? Assassino de pais. Os matricidas, assassino de mães. Quem mais vai participar do juízo final, irmão Jorge? Os feiticeiros, os macumbeiros, os cartipuzeiros, os fornicadores, os que vivem uma vida sexual ativa antes do casamento. Esses são os fornicadores, que vivem uma vida sexual ativa antes do casamento. Quem vive desse jeito, irmão, não vai herdar o reino dos céus, vai participar do juízo final. Os cães. Quem são os cães, irmão Jorge? Os falsos líderes religiosos. Quem mais? Os corruptos, os estrupadores, os incrédulos, os satanistas, os rebeldes, os insubmissos, os desviados do evangelho, os abomináveis, os odiosos da vida, os suicidas. Quem é suicida? Quem tira a própria vida. A vida é um dom de Deus. E a pessoa tirar a própria vida vai ser condenada ao inferno, do inferno vai ser ressuscitado e vai participar do juízo final. Os odiosos da vida, os suicidas, os antissemitas, os adeptos do secularismo humanista, os irreconciliáveis, pessoa que não tem reconciliação com ninguém, os seguidores de falsas religiões, né? Eu poderia citar um monte de seita aqui, mas vocês têm uma noção já, como espiritismo, essas pessoas aí, como Testemunho de Jeová, e tantas seitas, né? Os seguidores de falsas religiões, os desumanos, os traidores, os orgulhosos, os obstinados, os profanos, os egoístas, amantes de si mesmo, né? Os egoístas, amantes de si mesmos, os afrontadores de Deus, enfim, quem vai participar do juízo final? Enfim, todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Esses vão participar do juízo final e a sentença é uma só: condenação. A Bíblia vai dizer, em João 3,16, não tem como, amados, desconhecer Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que a Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem mais? Em João 6,47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, crendo em Jesus Cristo, você está livre de tudo isso. E obedecendo os ensinos, os princípios de Jesus Cristo, você está livre do juízo final, está livre de morrer a qualquer momento e ser lançado no Hades, que é o inferno, e do inferno receber a ressurreição, que é a segunda ressurreição, e ser condenado no juízo final. João 6,47: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Atos 4, versículo 12: em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Então eu só dei aí comentando um pouquinho quem vai participar do juízo final, né? As 3 sentenças imutáveis para quem rejeita o plano da salvação: Hades, no grego é Seol, no hebraico é Gehenna, né? Gehenna na linguagem hebraica, né? E Hades na linguagem grega. Hades na linguagem grega, Seol na linguagem hebraica. Lugar invisível, mundo dos mortos, lugar de tormento, a antessala do lago de fogo. O que é o Hades?
né, na linguagem grega. O que é o Seol na linguagem hebraica? Lugar invisível, lugar do mundo dos mortos, lugar de tormento, a antessala do lago de fogo. O Salmo 89, o verso 48 diz: que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Pense. Salmo 89, verso 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31, conta-se a história de Lázaro e rico. Do Lázaro e o rico, que muita gente chama de parábola. Mas uma parábola não pode mencionar nome, eu não vejo como parábola. A Bíblia também vai dizer em Provérbios capítulo 15, e versículo 24: para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Tem alguns teólogos aí que dizem que o inferno está em cima, no espaço sideral, em algum lugar, mas isso é mentira. Provérbios capítulo 15, verso 24, desmente isso. Para o entendido o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Juízo final. Então, o Guiena, na linguagem grega ali, ou Giena, você quer entender? Giena é a mesma coisa. No grego, lago de fogo, estado final de Satanás e dos demônios, do anticristo, do falso profeta e de todos os ímpios impenitentes. Veja bem, amados, o inferno é um lugar real, onde pessoas reais passarão uma real eternidade. Lago de fogo, lugar de horror, lugar de sofrimento. Isaías capítulo 66, versículo 24 diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror a toda a carne. Olha que palavra. Isaías capítulo 66 e versículo 24: e sairão e verão os cadáveres dos homens que praticaram, ou melhor dizendo, que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda carne. A Bíblia também vai nos dizer em Hebreus capítulo 10, versículo 31: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas Deus é amor, realmente é. Ele é amor, mas é um Deus de justiça também. Hebreus capítulo 10, versículo 31 vai nos dizer isso. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isaías 64, versículo 24, ele vai lançar no inferno, no Guiena, lugar de tormento e sofrimento. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Imagine, o verme nunca morre. Imagine um verme comendo a pessoa de noite. E o seu fogo nunca se apagará, e será um horror a toda carne. O Guiena, o lago de fogo, é um lugar de pavor, medo, escuridão absoluta, solidão, abandono eterno por parte do Senhor Deus, pranto, sofrimento, angústia, desordem, tormentos. Veja aí, amados, eu quero comentar agora biblicamente lugar de pavor, lugar de medo. Em Lucas capítulo 12, e versículo número 4 e 5: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo. Jesus dizendo, e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Então quem nós temos que temer? A sargento, a general, a traficante, ao diabo, aos seus demônios? Não.
mas temos que ter temor, reverência e respeito ao Deus eterno, ao Deus todo-poderoso. A esse sim nós devemos ter medo, reverência e respeito. Falando do Geena, ele é um lugar de escuridão absoluta. Olha na Bíblia isso, carta de Judas, versículo 13. Ondas impetuosas do mar, que escumam as mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negruma das trevas. O Geena é um lugar também de solidão. Daniel capítulo 12, versículo número 2, diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, que é a chamada primeira ressurreição do arrebatamento, e outros para a vergonha e desprezo eterno, que é a chamada segunda ressurreição, 1007 anos depois, dos ímpios. Então, lugar de solidão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O Geena também é um lugar de abandono eterno por parte do Senhor Deus. Veja o que diz a Bíblia, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9: os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O Geena também é um lugar de pranto. Mateus capítulo 22, versículo 13: disse então o rei aos servos: amarrai de pés e mãos, elevai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Imagina, irmão, pranto, lágrima, ranger de dentes. Imagine como que será o sofrimento nesse lugar. Por isso que o meu conselho é: se não aceitou a Jesus Cristo, aceite como Salvador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 14, versículo 6. Para que você esteja livre do lugar onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Para que você esteja livre do lugar de escuridões, de negrume eterno, como diz a carta de Judas, no versículo 13. Para que você esteja livre de ser desprezado eternamente por Deus. Solidão. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Abandono eterno por parte do Senhor Deus. 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição. Por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Imagine o juiz de toda a terra, como diz o Salmo Gênesis 19, versículo 25, ou Gênesis 18, 25, não recordo bem, que diz que Deus é o juiz de toda a terra. E já no Novo Testamento, da dispensação da graça, Ele passou o Filho todo juízo. Agora imagine ver nos olhos do Senhor, ver na face do Senhor, e ser desprezado pelo Senhor eternamente. Não terá mais como se retratar, não terá mais como se arrepender. Então será muito terrível, irmãos. Disse então o rei aos servos: amarrai de pé e mãos, e levai e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto, ali haverá lágrima, ali haverá tristeza e ranger de dentes. Mateus 25, versículo 30: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Novamente, o Geena é um lugar de sofrimento. Em Mateus capítulo 10, versículo 28: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Carta de Judas, a última carta antes do livro do Apocalipse, versículo 7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à fornicação, como aqueles, e ida após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena do fogo eterno.
O Guiena também é um lugar de sofrimento. Como já mencionei, é um lugar também de angústia. Angústia. Romanos capítulo 2, versículo 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Nem o judeu vai se escapar. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Está se referindo ao povo judeu e também a todos os gentios que desconhecem o Filho de Deus como único e suficiente Salvador e não abandonam a sua vida de pecado e imoralidades. Desordem. Olha o que vai nos dizer a Bíblia em Jó capítulo 10, versículo 21 e 22. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. 22. Toda terra escuríssima, como a própria escuridão, terra da sombra da morte, e sem ordem alguma, onde a luz é como a escuridão. Então, o Guiena também é um lugar de escuridão, de desordem. É um lugar também de tormento. Em Marcos capítulo 9, versículo 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Imagine. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, muitos desses versículos que eu citei fazem relação ao Guiena, o lago de fogo, a segunda morte. Muitos versículos desses que eu citei também faz alusão ao Hades. Tormentos. É indescritível o inferno, visto que todos os atributos divinos são confiscados na porta de entrada do mesmo. Faltam palavras para expressar acerca desse lugar de torturas eternas. Em Mateus 10, 28, disse Jesus: não temais os que matam o corpo, não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Lucas 12, versículo 4 e 5 é o contexto de Mateus 10, versículo 28. Após o juízo final, a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, amados, fica aí para a vossa meditação essa palavra de estudo, né? Eu me coloquei mais no lado teológico, agora eu vou fazer um outro comentário sobre o juízo final, aonde você que está me assistindo através do canal A Bíblia Tem Razão, vai poder tirar grandes lições para a tua vida espiritual. Eu quero que você que tem a sua Bíblia possa me acompanhar no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Em todos os tempos, os ímpios sempre fizeram as suas maldades, seus crimes, e praticaram corrupção e ignomínia. E há até quem pense que Deus não está vendo, ou que não queira fazer nada diante de tantos pecados e injustiças, violência, crueldade e todos os tipos de crimes. O salmista, refletindo sobre a situação dos ímpios, ficou bastante perturbado, a ponto de quase perder a visão da realidade espiritual, chegando perto de desviar-se de Deus. O Salmo de Asaf, Salmo 73, verso 3 e verso 13. Mas a palavra de Deus assegura que Deus não é injusto para deixar impune os que praticam a iniquidade. O culpado não tem por inocente. Livro de Números, capítulo número 14, versículo 18. Aparente demora de Deus de castigar os ímpios não é a sua leniência ou condescência
com os maus. É a sua longanimidade, esperando que os homens reconheçam que sua soberania e se arrependam dos seus pecados. É a sua longanimidade, esperando que os homens reconheçam a sua soberania e se arrependam dos seus pecados. Esse é o desejo de Deus. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande benignidade. Salmo 103, verso 8. Quando o homem não entende isso, enfrenta conflitos espirituais de grande perturbação ou murmura contra Deus, aumentando a sua culpa diante do Todo-Poderoso. O destino dos ímpios, que não se arrependerem, já está definido. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O Salmo número 9, verso 17. Seu fim é a condenação eterna. Além de se tornarem prósperos materialmente, e muitos até mesmo são materialistas, soberbos, arrogantes, e se distanciarem de Deus, confiados em suas riquezas. O Salmo 49, versos 6 e 9 nos fala sobre isso. Os ímpios se voltam contra Deus de modo arrogante, afrontam a Deus e expressam completa rebelião contra o juiz do universo. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Salmo 10, verso 4. Cientistas, intelectuais, estudiosos, pesquisadores, professores, catedráticos e também alunos, aprendizes, dominados pelo materialismo, não percebe que a própria ciência revela um planejamento acurado em toda a criação, e que esse planejamento exige a existência indispensável de um planejador sobrenatural. Eles vão prosperando em seu caminho de incredulidade, de sério honesto no seu coração, não há Deus, têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14, verso 1. Além de incrédulos, os ímpios se corrompem e se tornam abomináveis em suas obras. Abortos, crimes, hediondos, homossexualismo, abominação ao Senhor. Há tanta maldade, há tanta crueldade, amados irmãos, nesse mundo. O aborto, crimes, hediondo, homossexualismo, tudo isso é uma abominação aos olhos de Deus. A Bíblia condena essas práticas, irmão Jorge? Sim, a Bíblia condena. Em Levíticos, capítulo número 18, e versículo número 22. Em Levíticos, capítulo 20, versículo número 13, Deus abomina o homossexualismo, paixões infames, torpeza, ato contrário à natureza, imundícies. Romanos capítulo 1, versículo 24 ao 27. Toda essa iniquidade terá a sentença última e definitiva no juízo final. Eu fico pensando como tem pessoas que se esquecem de Deus, como que tem pessoas que estão caminhando de passos largos para o inferno e não se dão consciência que estão perecendo, que a sua alma está indo para o inferno. Muitos, por terem dinheiro, por terem as suas empresas, por terem uma boa posição diante da sociedade, não querem se converter ao cristianismo, não querem se converter ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e preferem viver a sua vida imoral de pecados e abominações. Mas, amados, um dia todos que se esquecem de Deus e rejeitam a palavra de Deus e não querem reconhecer como único e soberano Deus,
vão ter que prestar conta diante do juízo final. Eu quero estar falando aqui sobre os eventos que antecedem ao juízo final. A última revolta de Satanás. Certamente parece estranho o fato de Satanás ter sido preso no final da grande tribulação. E a Bíblia afirma que o mesmo será solto no final do milênio. Diz o texto sagrado: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Apocalipse capítulo 20, versos 7 ao 9. Mas Deus não faz nada sem um propósito. A soltura de Satanás tem motivos a serem alcançados. Solto por um pouco de tempo. Muitas pessoas têm medo do diabo, de demônios, de cativozeiros, pai de santo, mãe de santo. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus, Isaías 45, versículo 7 diz que Deus cria o bem e Deus cria o mal. Deus cria as trevas e cria a luz. O meu Deus, o teu Deus, é um Deus soberano, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas. Até mesmo quando o próprio diabo será solto para enganar as nações. Gog e Magog, cujo número será como a areia do mar, para juntar em batalha, e subirem sobre a largura da terra e cercar o arraial dos santos e a cidade amada. Mas olha que interessante: desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 20, versículo 7 ao 9. Mas Deus não faz nada sem propósito. A soltura de Satanás tem motivos a serem alcançados. Solto por um pouco de tempo. Por quê, irmão Jorge? Depois ele está preso. Aí ele vai levantar um grande exército e vai ser derrotado, porque fogo do céu vai descer e vai derrotá-los, vai consumi-los. E por que Deus solta ele por um pouco de tempo? Olha que interessante. Para Satanás não há mais jeito. Os universalistas acreditam que no final de tudo, olha que pensamento absurdo. Os universalistas acreditam que no final de tudo, todos serão salvos, inclusive Satanás e seus demônios. Mas essa falsa doutrina não tem o menor fundamento bíblico, irmãos. Após 1000 anos, Deus vai soltar o diabo. Para quê? Certamente para provar os que nasceram no milênio e não terão tido oportunidade de ter a sua fé provada diante de tentações malignas. Todos nós Deus prova. E Deus vai permitir que o diabo seja solto para provar as pessoas que nasceram no período milenar. E Deus quer que só estejam em sua presença os vencedores, os que passam pelas tribulações e confiam nele de todo o coração. Os crentes passam por provações nessa vida, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Por isso que muitas pessoas que nasceram no período milenar serão provadas pelo diabo, por isso ele será solto. Para enganar as nações, Gog e Magog. Esses nomes são simbólicos. Entenda bem, irmãos, que Gog e Magog são nomes simbólicos. Esses nomes são simbólicos, representam o ajuntamento de todas as nações do mundo, enganadas por Satanás, para se rebelarem contra Cristo após terem experimentado uma ordem mundial de prosperidade jamais vista na história da Terra. Um mundo sem doenças, desfrutando plena paz, sem guerras, conflitos ou violência. Mesmo assim, os pecadores que nasceram durante o milênio darão lugar ao engano do diabo, uma prova de que
O pecado passou a todos os homens, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. Será um levante mundial contra Cristo, pelo poder persuasivo do maligno. Isso mostra que o homem, em sua natureza carnal, não muda, nem se torna uma nova criatura. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Esse é o desejo de Deus, que todo homem se torne uma nova criatura. Mesmo diante do reino milenal de Cristo, pleno de prosperidade e paz, ao serem confrontados com tentações, desprezarão Jesus e aceitarão Satanás. Olha como o ser humano é egoísta. Mesmo diante do reino milenal de Cristo, pleno de prosperidade e paz, ao serem confrontados com tentações, desprezarão Jesus e aceitarão Satanás, o mesmo que fez a multidão que escolheu Barrabás e condenou Jesus. A mesma forma que fizeram, solta Barrabás e crucifica Cristo. Após 1000 anos de prosperidade e paz, muitas pessoas que serão tentadas por Satanás vão ceder à tentação, como fez aquele povo lá atrás, dizendo: solta Barrabás e crucifica o Cristo. Satanás ajuntará as nações para combater a Cristo. E os povos que entrarão no milênio e cercarão Jerusalém em cidade eterna, para a última tentativa de destruir Israel. Serão inumeráveis as hostes representadas por Gog e Magog, em número como a areia do mar. As nações serão enganadas e se voltarão contra Deus. Se voltarão contra Israel e contra Deus, sob a liderança satânica. Mas seu fim já está decretado na última instância, no tribunal de Deus. Será preso para sempre no inferno. Glória a Deus. Ele vai se levantar para combater a Cristo e os povos que entrarão no milênio e cercarão Jerusalém, a cidade eterna, para a última tentativa de destruir Israel. Serão inumeráveis as hostes representadas por Gog e Magog, em números como a areia do mar. As nações serão enganadas e se voltarão contra Israel e contra Deus, sob a liderança satânica. Mas o seu fim, glórias a Deus por isso, mas o seu fim já está decretado em última instância no tribunal de Deus. Será preso para sempre no inferno. Glórias a Deus. A prisão eterna de Satanás. Pela segunda vez Deus vai mandar seus mensageiros poderosos para prender o dragão, a antiga serpente, conforme Apocalipse 20, versículo 2, que estava no abismo, Apocalipse 20, versículo 3, lançando na prisão eterna para todo sempre agora. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Ele dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Apocalipse 20, versículo 10. Só depois da última rebelião do maligno e de sua prisão para sempre é que será estabelecido o juízo final. Eu fico pensando, irmãos, hoje você prega, muitos pastores estão pregando, ensinando a palavra de Deus. Tem pessoas que têm um grande conhecimento da palavra de Deus, que já não são mais ignorantes, e mesmo assim estão rejeitando a Jesus Cristo, rejeitando a palavra de Deus. Antigamente, muitas coisas que há 50, 30 anos atrás falavam que era pecado: não faça isso, irmão, minha irmã, não ande desse jeito, não se vista desse jeito, não use maquiagem, vaidades, essas coisas entristecem a Deus. Hoje tem muitos pastores abrindo mão, dizendo que não é mais pecado. A Bíblia vai dizer em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz em Lucas 21:33: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Deus é um Deus santo. Deus exige santidade do seu povo. Cuidado com quem você está congregando. Quem se diz ser teu pastor muitas vezes tem interesse apenas no teu dízimo e nas tuas ofertas.
na lã e na gordura das ovelhas. São mercenários, homens que não têm compromisso com Deus. Mas um verdadeiro homem de Deus prega a verdade, ensina a verdade, doer e doer, porque ele sabe que um cego seguindo outro cego, ambos caem no mesmo buraco. Mas um homem que tem compromisso com as almas e com a obra de Deus, ele não se conforma com o sistema mundano. Ele prega. Gostou, ele está pregando. Não gostou, ele está pregando do mesmo jeito. Esse eu avalio como um homem de Deus. Calça comprida, brinco, tantas vaidades, tantas imoralidades, pessoas barbudas, coisas que reprovavam antigamente. Foi comprovado que mais de 50% dos pastores do mundo são viciados em pornografia. Tanta coisa. O joio cresce junto com o trigo. Quem vai fazer a separação são os anjos. Mas você também tem, se não tem, peça a Deus o discernimento de espírito, para não ser enganados e estar seguindo um líder cego. E quem segue outro cego cai no mesmo buraco. Vamos falar sobre o juízo final e suas características. Quem será o juiz? Jesus, o supremo juiz. Paulo afirma que Deus há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos. Olha que interessante, ressuscitando dos mortos, Atos 17, versículo 31, Hebreus 12, 23, ou seja, por meio de Jesus, será exercido o julgamento, pois ele será o supremo juiz, assentado no trono branco, no juízo final. João capítulo 5, versículo 22 e versículo 27, Jesus Cristo é o supremo juiz hoje. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. A cor do trono indica que será um julgamento santo, puro, sem parcialidade. Jesus há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a parte B, o Salmo número 9, verso número 8. Nos julgamentos da terra há sempre os magistrados, que julga as causas levadas ao tribunal, advogado de acusação e os promotores, bem como advogados de defesa dos réus. No entanto, no juízo final, perante o grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11, não haverá advogado de defesa. Se alguém quer ser defendido da condenação eterna, tem que ser aqui, na terra. Nos dias em que vivemos, depois será impossível, tarde demais. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados, que hoje temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Jesus disse: eu não julgo ninguém, mas a palavra que eu tenho pregado é essa de julgar no último dia. João 12, 48. Hoje é advogado, no juízo final, o promotor. Hoje, Jesus é advogado, no juízo final, o promotor. No tempo presente, na dispensação da graça, o pecador tem em Cristo o advogado santo, onipotente, que nunca perdeu uma questão e está à disposição dos crentes e também de todas as pessoas que a ele recorrem. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pegueis. Se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é apropriação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Hoje Jesus é advogado de defesa. No juízo final será promotor e juiz implacável, na última e absoluta instância da justiça divina, sem a menor possibilidade de revisão de pena dos condenados. Olha que interessante também, todo joelho se dobrará diante de Jesus, diante do supremo juiz do universo.
Os ressuscitados para o julgamento final estarão de pé diante do trono. Apocalipse 20, versículo 12. Mas todos se ajoelharão perante Jesus Cristo. Queira ou não, ditadores, governantes, juízes, juristas, políticos, cientistas, militares de todas as patentes, milionários em sua soberba, arrogância, prepotência, também os pobres, analfabetos e miseráveis, se não tiverem aceitado a Cristo como Salvador, estarão no juízo final e terão que dobrar os seus joelhos perante o trono branco. Diz a Bíblia, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo 11 e 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Para de se preocupar com os outros, a não ser que se você vê teu irmão errando, conforme diz Paulo em Gálatas 6 e 2, vai aconselhar ele com espírito de brandura, com humildade, e toma cuidado para não fazer o mesmo. Se ele quis te ouvir, amém. Se ele não quis te ouvir, você fez a tua parte. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim. Desculpa. E toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Onde se instalará o trono branco? Segundo Bergesten, o trono não poderá ser construído na terra. Por quê? Apocalipse 20, versículo 11. E que será provavelmente instalado em algum lugar do espaço celestial. Que seriedade! Porque na terra, porque a terra vai ser queimada e purificada com fogo. Os céus também vão se enrolar e vão, como livres, serão queimados. Que seriedade! O supremo juiz, assentado sobre o trono, e a sua igreja glorificada, e vestida de branco, pronta para atender às suas ordens, e perante o trono, bilhões e bilhões de homens e de anjos para serem julgados. Mesmo que não haja certeza sobre a localização do trono, deverá ser num lugar que permita que todos os julgados tenham acesso, inclusive os que estiveram vivos por ocasião do juízo final. Agora, quem será condenado e quando será o juízo final, irmão Jorge? Pois bem, quando será o juízo final? De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio. De acordo com a Bíblia, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio. Apocalipse 20, versículo 7, versículo 10. Depois que enganar mais uma vez as nações, será sem dúvida um espetáculo de dimensões cósmicas. Todo o universo, terra e céu, presenciará o juízo divino sobre todos os ímpios. Desde que existe o ser humano sobre a terra, será a resposta de Deus a todas as graves questões que tanto atormentam os povos. Até quando o mal prevalece? Até quando os ímpios têm permissão para agir? Muitas vezes, impunemente. Por que Deus é que... Por que Deus, que é onipotente, permite tantas misérias? Onde estava Deus que não evitou isso ou aquilo, incêndio de uma creche, um acidente de carro de um servo de Deus? Por quê? Por que fulano foi assassinado e ninguém descobriu? Por que Adolfo Hitler fez de tremenda crueldade com o povo judeu? Ele pagou por isso? Ele vai pagar por isso? Tantas especulações, tantas pessoas clamando por justiça.
Onde estava Deus que não evitou isso ou aquilo? Por que razão vivem os ímpios? Envelhece e ainda se esforça em poder? Jó capítulo 21, versículo 7. Jó também tinha essa indagação. No juízo do trono branco serão dadas as respostas finais, cabais e convincentes e definitivas pelo Supremo Juiz do Universo. Descrevendo o trono branco diz, nesse trono, a posição do dia de Pilatos será invertida. Olha que interessante o que Pilatos fez com Jesus. Todos conhecem a história do Evangelho. Nesse trono, a posição do dia de Pilatos será invertida. Então o Criador foi julgado pela criatura, mas agora a criatura aparece perante o Criador a fim de receber a sentença. Na sala de Pilatos, Deus ficou mudo perante um homem, mas aqui o homem está mudo na presença de Deus. O que foi condenado perante o tribunal terreno, agora decidirá os destinos da raça humana e revelará os princípios do governo divino. Esse é o nosso amado Jesus, que será o juiz, supremo juiz do trono branco. Quem comparecerá diante do juízo final? Os que participarem da segunda ressurreição. Quem, irmão Jorge, que vai participar do juízo final? Os que participarem da segunda ressurreição, de acordo com a palavra de Deus, comparecerão ao juízo final todos os que não participarem da primeira ressurreição. Quando vai se dar a primeira ressurreição? A primeira ressurreição vai se dar no arrebatamento. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5 e 6. Os ímpios serão ressuscitados para prestarem contas de suas obras, cometidas em suas vidas, em desobediência a Deus, por sua incredulidade e desprezo ao Senhor. Se não se arrependerem, já estão condenados, como disse Jesus em João 3,18. Mas morrem sem terem conhecimento da terrível condição que escolheram para suas vidas. Longe de Deus, enganados por Satanás através das seitas e falsas religiões, iludidos pelos professores a serviço do diabo, nas escolas, nas faculdades, nas universidades, portadores dos ensinos materialistas, no juízo final, ao lado dos enganadores, tomarão conhecimento da sentença de Deus sobre seus pecados e serão enviados para o inferno. Salmo número 9, versículo 17. Daniel viu as duas ressurreições. A primeira para os salvos, que terão a vida eterna em Cristo Jesus. A segunda para os condenados, eterna, prevista para os ímpios que não querem saber de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, primeira ressurreição, e outros para a vergonha e desprezo eterno, segunda ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2. Jesus Cristo demonstrou as duas ressurreições, dizendo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Os ímpios de todos os tempos, esses também vão comparecer diante do juízo final. Os ímpios de todos os tempos, responde a Bíblia, e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Apocalipse 20, versículo número 11 e 12. Não importa o status social daqueles mortos que haverão de ressuscitar para o julgamento final.
grandes, ricos, magnatas, poderosos, mestres, doutores, os pequenos, pobres, analfabetos, miseráveis, desvalidos, todos os que não houverem tomado parte na primeira ressurreição. E há quem diga que os grandes são os anjos e os pequenos são os homens. Apocalipse 20, versículo 4, é um conceito teológico. Por não terem crido em Deus, ou dado as costas para Ele, terão que ressuscitar a segunda ressurreição, para comparecerem diante do trono branco, para serem julgados. Eles ressuscitarão para a condenação, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 e versículo número 13 e 15. Eu quero falar um pouquinho aqui, amados, e fazer a conclusão, devido que é um estudo muito grande, as bases do juízo final. A palavra de Deus. Jesus declarou: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é essa de julgar no último dia. João 12, 48. O promotor, que será juiz, usará a palavra de Deus como base para embasar a condenação dos ímpios. Os livros divinos. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12 e 13. Nos céus existem os registros divinos, chamados de os livros. Pode ser chamado de livros dos registros dos atos dos ímpios, em que estão anotados devidamente, registradas todas as obras, até pensamentos deliberados dos ímpios contra Deus e a sua palavra. As palavras são expressões do pensamento. Então, quando uma pessoa fala, o que ela pensou, porque a palavra é a expressão do pensamento. Em Mateus 15, versículo 19, em Lucas 6, versículo 45, todas as atitudes e ações dos homens começam no seu interior, na lei de Cristo. Até em pensamento o homem pode adulterar. Mateus 5, versículo 28. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, quando lhe dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37. Quem será julgado? Cada um será julgado por suas obras. Todas as obras dos homens, bons ou maus, estão sendo registradas nos livros, ou seja, nos registros divinos. A expressão livros é metafórica. Deus não precisa de elementos materiais para se lembrar dos atos dos seres humanos, porque Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Por ocasião do julgamento, sem dúvida, cada pessoa comparecerá diante de Jesus, o juiz, tomará conhecimento de sua sentença e será notificado dos motivos pelos quais terá sido condenado. Queridos, eu quero vos desejar que o Espírito Santo de Deus abra o entendimento de cada um de vocês, para que possam compreender a santa palavra de Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração com você que vai estar me assistindo através desse canal. A Bíblia tem razão, acompanha nossos estudos. Vamos estar falando sobre o novo céu e nova terra, sobre as crianças. A criança pode perder a salvação ou não? Como que ficam as crianças diante de Deus? E aqueles que nunca ouviram o Evangelho e a Palavra de Deus? É um dos assuntos que vamos tratar. E sobre a nova Jerusalém celestial, a cidade santa que descerá do céu. Feche vossos olhos aonde você estiver, ouvindo esse vídeo, ouvindo esse áudio. O Senhor
vai te alcançar nesse momento agora. Querido e soberano e glorioso Deus, Pai, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra que foi ensinada para essas pessoas, meu Deus, possa alcançar muitos, Pai. Venha despertar, Senhor, as pessoas da cegueira, do sono espiritual, para que aceite a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Pai, dê a elas a graça, Senhor, de ser um dos tais, de participar do arrebatamento, e que não venham, Senhor, a ser condenados pelo Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, não deseja que ninguém se perca, antes que todos alcancem a salvação. Mas o Senhor não pode mudar as sentenças que estão escritas na tua